gostaria de ser conhecido como especialista, como humorista, como economista, qualquer coisa assim, mas como um cara que escreve, que dança, que pula, que faz política, que não faz política. Enfim, desenvolver todos os meus potenciais e não ficar numa hipertrofia. Um monstrinho que só sabe fazer humor, feito uma anta que só sabe usar tênis. De agosto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Década de 40. O Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial e começa a enfrentar o rigor da ditadura Vargas. Em Belo Horizonte é lançado o Manifesto dos Mineiros a favor das liberdades democráticas. Este é o cenário em que nasce Henriquinho. Aí eu vou ter que contar uma história. A história de onde eu nasci e como foi. Minas Gerais já significa numa família muito católica, mas católica de comunhão diária e de seguir Nossa Senhora de Fátima e rezar terço toda sexta-feira. Quando eu soube que era homem, eu fiquei tão triste, porque já tinha o Betinho doente, né? Eu sabia que ele ia nascer também com hemofilia. Ninguém não podia apanhar, né? Porque ele era hemofílico, senão machucava, senão tinha derrame. Então ele pintava e bordava, né? No curso ginasial ele tomou a bomba 7 anos, no primeiro ano. Não passava do primeiro ano, de jeito nenhum. Porque ele dizia que ia para a aula, né? Todo mundo estava dizendo que estava na aula e não estava nada. Estava na rua, brincando. Que era terrível, sabe? Era o mais levado. Aí eu lembro, porque era assim, tinha a turma mais velha, que é a Wanda, e tinha a turma mais nova, que era a nossa, né? E aí eu lembro muito bem, a gente brigava muito, sabe? Assim, nosso relacionamento era de amor e ódio. Eu tive educação religiosa, daquela de comungar em jejum, não poder sequer escovar os dentes antes, porque a água poderia entrar e ia quebrar o dentifrício, ia quebrar o jejum. O medo do demônio, terrível. Eu ia confessar, por exemplo, isso no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, eu ia confessar e voltava pela rua, limpinho, né? Estado de graça, e vinha na base, vinha aquela criança, 4 quarteirões até em casa, falando, Deus pra cá, capeta pra lá. Deus pra cá, capeta pra lá. E vinha, e não me importava quem estivesse olhando. Aí, numa determinada fase daquilo, Deus pra cá, capeta lá, vinha, capeta pra cá, Deus pra lá, e eu voltava pra confessar. A mamãe era muito católica, né? De comunhão diária e tal. E as mais velhas também. Todo mundo religioso ali, todo mundo ia à missa. E o Efil também, calado, mas ia. Nunca reclamou da religiosidade da família, não. Década de 50. Nasce a Petrobras. Em São Paulo, as artes plásticas ganham espaço para as bienais internacionais. No Pará, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sinaliza mudanças. Henriquinho conhece os freis dominicanos. Numa época que eu estava numa angústia terrível, em que eu já sabia que eu ia para o inferno, não havia dúvida. Então eu estava tentando arrumar um arranjo qualquer para ir pelo menos para o purgatório, onde não se queimava. Quando eu conheci os frades dominicanos em Belo Horizonte, no primeiro papo que eu tive com um deles, Frei Mateus Rocha, que chegou a provincial, eu acho, dos dominicanos, ele me explicou para meu alívio que não existia fogo no inferno. Seria a ausência de Deus. Falei, bom, então, tudo bem, não tem perigo. Não vou sentir muita falta, queimar é que não dá. E essa minha libertação do fogo do inferno me deu uma gratidão, um sentimento de gratidão muito grande com os dominicanos. Olha, foi uma relação muito íntima, porque esse Frei Mateus, dominicano, ele foi para Belo Horizonte para trabalhar a juventude, né, o pessoal de nível colegial, numa entidade chamada Juventude Estudantil Católica. E esse Frei Mateus chegou com ideias, com uma visão do cristianismo, né, muito mais do que do catolicismo, extremamente aberta, arejada, social. Seria, digamos assim, a semente do que mais tarde se transformou na teologia da libertação, né? A missão do católico e do pessoal da Ação Católica era ajudar todo mundo. Você tem que fazer sua parte
E é importante para tudo que você faça, São Paulo. Então, a parte do Enfio era o desenho. E aí ele passou a frequentar a ação católica, passou a frequentar o convento dos dominicanos, como todos nós naquela época, e tinha um programa de ação muito intenso, por exemplo, junto às favelas de Belo Horizonte. 1957. O Centro de Estudos Cinematográficos de Belo Horizonte tem em seu acervo filmes da Nouvelle Vague. Henriquinho descobre o cinema de autor. Esta semente leva 30 anos para dar o seu único fruto. Tanga deu no New York Times, filme roteirizado e dirigido por Enfio. Vamos trocar Frau Regine pelo New York Times. Então, eu acho que é um filme que é a nossa cara, que é a cara do Brasil. Então, é engraçado de uma maneira meio terrível, muito inteligente. E eu acho muito bonito, eu acho especial, eu acho um filme único. Aquele estilo próprio que vem espontaneamente. É a maneira dele brincar com as coisas, a maneira dele falar sério, a maneira dele ser cruel. Porque o filme é cruel do começo ao fim, né? É um filme sem herói. Não tem apoio, não tem salvação, somos todos culpados no filme. Que eu segui todo o acompanhamento do filme. Ele me chamou quando ele começou a escrever o papel. Então eu segui a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão. E o Enfio partiu muito de uma ideia assim de cartoon mesmo. Sou comunista russo! Sou católico, meu filho. Não vem com espiritismo pro meu lado, não, tá? Eu acho que ele certamente teria feito mais filmes. Ele adorava essa coisa de imagem, filme e tal e tudo. Tanga para mim, é claramente um primeiro filme, assim. É um estudante em fio. Quando ele escreveu o roteiro, ele fez uma coisa que o Fellini faz, né? Que é cartoonizar o filme inteiro. Então o filme, ele é assim, ele é um catatal, que ele está todo desenhado, cena por cena. Só Enfio levaria a luta pelo poder às últimas consequências do humor. Começou a desenhar em Belo Horizonte, no casamento da Tanda. E desenhou o altar com todos os detalhes. Tudo que tinha no altar tinha na fotografia. Tinha no retrato que ele fez. A mãe ficou impressionada com aquilo, mas não pensou que ele fosse continuar, né? Início da década de 60. Transformações políticas nas cidades e no campo. O irmão mais velho de Enfio, Betinho, se destaca como líder estudantil. Morre seu Henrique, o pai da família Souza. Henriquinho precisa ajudar na renda familiar. O que eu tentei durante o tempo todo foi não ser o que eu acabei sendo, que era trabalhar em jornal. Eu digo que eu tentei não ser, porque eu comecei a trabalhar em jornal, numa revista, e foi por insistência de um irmão meu e de um editor da revista Alterosa em Belo Horizonte, e ele praticamente me fez humorista à força. Roberto Drummond queria descobrir um novo talento para as charges da revista Alterosa. Nascia Enfio, o filho de Henrique. Ele achou horrível primeiro, e o Roberto não gostou. E aí ele começou. Toda semana eu tinha que fazer um desenho, tarefa, assim, ele odiou até. Porque ele queria fazer sem compromisso. 1964. Militares derrubam o presidente João Goulart. O ato institucional número 1 suspende os direitos políticos de várias pessoas. A família Souza não tem notícias de Betinho. A revista Alterosa pressiona. Está na hora de Enfio criar um personagem. Então, eu criei um personagem que era padre, os fradinhos, porque eu era amigo dos frades dominicanos que estavam sendo muito perseguidos na época e foram muito perseguidos durante esse período. E tinha um comprido e um baixinho, e os dois foram retirados de 2 frades. E para representar o rompimento contra essa repressão das palavras, o puritanismo, o moralismo, a repressão ao linguajar.
O comprido e o baixinho são, na verdade, duas faces, né, muito íntimas, muito peculiares dele em Phil. Ele era, ao mesmo tempo, terno, bondoso, generoso e, ao mesmo tempo, uma pimenta malagueta, né, de aquele humor cáustico, né, de irritar, de contestar, de protestar, né, do baixinho. Em 1969, os Fradins ressurgem no Pasquim, semanário que ousou debochar da ditadura naqueles tempos conhecidos como Anos de Chumbo. É um personagem que eu não sei explicar. É um personagem que eu sei viver e sei fazer. Se o baixinho é ruim, eu sou tão ruim quanto ele. Agora, eu não acho que o baixinho seja ruim. Eu acho o baixinho bom demais. É um cara solidário. Quer dizer, tá uma pessoa numa pior e vai lá e põe ela na pior ainda pra ela ver como é que ela tá numa pior. E o componente dele é de se julgar em cima da pessoa e viver o que ela tá vivendo. Se é de desgraça, se ela tá num bode, e com o bode até o fim. E se ela tá na alegria, ele vai até o fim com ela. Ele conseguiu fazer um traço no papel, né? Que parecia desenho animado. Ele tinha uma coisa de movimento que eu nunca vi nenhum desenhista. Você tem a impressão que os bonequinhos dele, ele não desenhava as pernas, ele fazia assim uma espécie de fantasminha, ou então fazia assim um movimento giratório, que quando as pessoas saem correndo, e desenhos de altíssimo nível técnico. Hiroshima, Meu Humor, a primeira coletânea de Enfio, é lançada em 1966, 3 anos antes da parceria com o Jaguar no Pasquim. O Enfio, garoto ainda, chegou e fez um pedido que eu e o Fortuna ficamos assim de queixo caído, porque a gente estava fazendo uma antologia de cartoons e charges, caricaturas, sobre a guerra. E aí ele falou assim, eu estou com um livro que eu estou querendo lançar e eu queria que vocês retirassem o título. E o Enfio simplesmente disse que o livro ia se chamar Guerra é Guerra, não é? Eu fiquei assim, mas tá tudo bem, agora a gente não vai mudar o título, não. Você simplesmente, se você quiser usar o título, também usa. Lançamos 2 livros com o mesmo título. Aí ele já ficou chateado, né? Porque ele era um sujeito raivoso, né? E aí eu falei, e o seu nome? Como é o seu nome? Ele falou, Enfio. Eu falei, Enfio? Parece um assovio, fio. Ele ficou furioso. Depois ele me contou que ficou com tanta raiva que ficou andando para cima e para baixo, debaixo de um sol de 40 graus, ali em Ipanema, até pegar uma insolação. Nessa época, Enfio multiplica seu humor político no Diário de Minas. Eu tinha fazer 6 charges diariamente. E eu percebi, então, que eu tinha condições de atuar politicamente, que era uma das coisas que eu gostaria de fazer. Também, eu tenho uma família aqui de pessoas que atuavam politicamente, o meu irmão, principalmente, o irmão mais velho. E o Betinho estava absolutamente envolvido com a ação popular. E Kim participava também. Então, além dos vínculos afetivos que se formaram, se formou um vínculo político de pessoas de 2 famílias que estavam todas elas envolvidas na mesma luta e tinham alguma ligação com as mesmas organizações e formas de luta. 13 de dezembro de 1968, ato institucional número 5. Betinho continua na clandestinidade. Enfio, ao contrário, muda de cidade e de emprego e ganha fama. Quando um mineiro sai para o Rio, você vai procurar o palco. O jornalista, o desenhista. É claro que eu não fui lá para visitar o Rio ou procurar apenas um bom emprego. Você, quando é o chamado artista, você tem que brilhar. Senão, inclusive, não sobrevive e não recebe o salário. Então, o Rio de Janeiro era o grande palco. E realmente foi no Rio que eu me projetei.
E ele ainda era, assim, muito imaturo pela propriedade, né? Que aí ele fez a seguinte objeção: mas e aí como é que vai ser para lavar roupa, para almoçar? Que ele morava com a mãe, né? Meu amigo, isso não é problema, vai para lá e... No Rio, Enfio estreia em 2 publicações, O Sol e o Jornal dos Esportes. Cria novos personagens, Urubu, Bacalhau, Cri-Cri e Pó de Arroz. Eu tentei utilizar o futebol como uma linguagem de conscientização, quer dizer, a história em quadrinho que falava futebol pela conscientização. Eu não queria fazer esporte em cima de jogadores e do clube. Eu queria fazer em cima da torcida. Então não tinha que pegar a personalidade da torcida. Então eu peguei um insulto para a torcida do Flamengo e joguei no personagem do torcedor do Flamengo, Urubu, do Vasco, de Bacalhau. Eles andavam sempre juntos e faziam tudo contra o personagem que representava o torcedor do Fluminense, que era o Pó de Arroz, e do Botafogo, que depois pegou o nome de Cri-Cri na eleição entre leitores. No futebol, uma coisa interessante que ele fazia, que na década de 60, final da década de 60, ele já fazia campanhas de paz nos estádios. Essa parceria, em vez de pegar os dois times, tinham maior rivalidade e botaram os mascotes como parceiros. Não vamos brigar, não, vamos implicar com os outros dois que têm torcida menor, quer dizer, tentando amenizar aí essa situação. Porque ele botava uma coisa no jornal na sexta, no domingo, estava acontecendo no estádio, as pessoas estavam gritando o que ele falava para gritar, as pessoas levavam faixa, protestando contra o que ele estava falando no jornal 1 ou 2 dias antes. Também ele incitou a torcida a juntar as 2 maiores paixões do brasileiro, que seriam consideradas, né, o samba e o futebol. Foi a primeira vez que introduziu o instrumento de percussão nas torcidas, que até então só usavam as charangas. Nos anos 60, o bom humor de Enfio denuncia um homem apaixonado. O Cinderela é o homem, não é a mulher. Nós é que ficamos atrás daquele sapatinho para ver se cabe no pé de uma mulher. E é o modelo que a mãe dá pra gente. Quando a gente nasce, ela dá pra gente um sapatinho e fala assim: vá procurar essa mulher. E a gente sai atrás. Você imagina uma casa aonde ele tem várias irmãs mais velhas do que ele, uma mãe, a Dona Maria, de uma pessoa mansinha, fala manso e tudo, mas de uma personalidade muito interessante, muito inteligente, né? Mas numa casa onde as mulheres eram, entre aspas, normais do ponto de vista de saúde e os homens frágeis por causa da hemofilia. Como é que é a figura feminina para esse pessoal, né? Mãe era uma parte, né, dele, tudo, de vez em quando ela assustava. Quando eu escrevia aquelas cartas da Isto É, ela escrevia para ele: meu filho, tem cuidado, você vai ser preso, não demora, tem cuidado, tu não faz isso. Aí ele respondia para ela aquelas cartas da Isto É famosas, né? Não tem perigo, eu não vou ser preso, porque fulano Figueiredo é meu primo. As cartas da mãe, aquilo foi uma coisa que ele levou para a televisão, inclusive. Ele levou a mãe dela, levou a Dona Maria para dentro da Globo. A Dona Maria foi funcionária da Rede Globo. Então ele procurou na figura feminina uma das coisas mais profundas que ele fez, que foi essa figura da mãe, da Dona Maria. Dona Maria, eu vivo me lembrando de como a mãe sempre me orientou contra os caminhos do mal. De menino, a senhora cortava as fotos de mulheres de maiô que o Cruzeiro publicava, de maneira que os meus olhos não vissem para o coração não sentir. Deu certo. Quer dizer, quase. Cortadas as cabeças, bustos, pernas, eu acabei me fixando no que sobrava. E hoje eu posso ser considerado o maior tarado em pés desta Ilha da Paz. Só de ver uma sandália, eu entro em pecado original. O Enfio era apaixonado por pés, né? E ele então se apaixonou pelos pés da Gilda. Falou que ela tinha uns pés lindos, ela que conta isso. Aí começa um namoro lá em Belo Horizonte e acabam se casando mesmo, né? Foi uma grande paixão. Eu me lembro muito bem do dia que eu conheci o Henriquinho. Foi numa festa de aniversário, mas na época eu era muito tímida. E ele era muito cara de pau
entendeu? Então ele chegou, sentou, começou a conversar comigo e a partir daí ele começou a ligar todos os dias. Em todas as charges do estado de Minas ele colocava um G nos capacetes dos soldados, nas cadeiras, em tudo que ele fazia tinha um G. Até hoje eu sinto saudade do tempo bom, entendeu? Da pessoa que eu gostei. Uma vez eu li um livro, Insustentável Leveza do Ser, e a pessoa fala sobre as relações como se fosse uma partitura musical. Então, essa partitura musical, ela vai sendo escrita através da vida, e as pessoas que compartilham os momentos de vida escrevem essa partitura junto com a gente. E eu acho que uma parte muito grande dessa partitura, ou uma parte muito importante ou muito forte, foi escrita em conjunto, por ele e por mim. Mesmo que tenha tido momentos difíceis, ou pesados, ou decepcionantes, a partitura bonita foi escrita e ficou conjunta. Nós sempre tínhamos combinado que se um dia a gente deixasse de gostar um do outro, o outro seria o primeiro a saber. E ele não fez isso. Na época era menina, 20 anos, ainda era uma coisa não tão adulta, era meio menina bobinha, de birigui e tudo. Fiquei meio fascinada por aquela figura, porque ele era fascinante, sim. E aí me deixei envolver, até que ele se separou e nós ficamos juntos. Ele era uma pessoa curiosa, muito curiosa e corajosa, de vencer, porque ele dizia, eu vivo 80% de minha vida com dor. E isso não é uma coisa simples. Trabalha, ama, brinca, tudo com dor. Entendeu? Então não era uma vivência simples e tudo afetou a cabeça dele. A Berenice se abandonou para se casar com o João Baldo Ribeiro. Então ele chegou transtornado, saiu de lá de Natal e veio para São Paulo e foi ficar na minha casa. Então o que eu conheço da Berenice é falso, digamos assim, né? ou é incompleto, porque eu conheci a visão dele da Berenice e num momento muito atormentado, né? Eu acho que aí o Henriquinho se humanizou muito. A minha luta é tentar também ser mulher. É conseguir ser afetivo, é conseguir ser intuitivo, é conseguir sonhar, que é um dos componentes muito grandes que eu acho que a mulher tem. Conseguir dar carinho. Esse é um grande problema que eu tenho, porque eu sou um cara treinado na guerra, eu sei ser soldado, né? Agora, eu não sei muito ser companheiro, quer dizer, de uma pessoa e tal. Eu sei ser um cirurgião, mas eu não sei ser enfermeiro. Então, esse componente feminino aí, realmente eu gostaria de ter mais. Como ele diz mesmo, era um guerreiro, ele não foi acostumado a dar flores. Ele atirava, ele tinha que se defender primeiro. Então isso realmente ele não teve interesse pelo que eu estava fazendo. Eu fui saber que ele se orgulhava do que eu fazia depois que a gente separou. Aí ele aproveitou para dizer tudo, aí já era tarde. Então, talvez isso, a defesa dele contra tudo e todos e contra a doença fosse tanta que não havia espaço para que esses movimentos gentis e delicados se passassem. E ele era extremamente afetivo, mas como toda pessoa que tem um coração muito grande, ele disfarçava bem de vez em quando. Mas era uma pessoa super sensível e, assim, era graúna, né? Assim, o coração da graúna é do Henrique. A gente se conheceu assim, eu trabalhava numa holding que fazia jornal para os sindicatos, porque eu era adolescente na época, eu tinha 14 anos. E no dia seguinte ia haver, que era inclusive Dia das Mães, uma assembleia em São Bernardo e do Lula. Então a gente combinou de se encontrar numa festa. E nessa festa estava o Henrique. E a gente começou a conversar e a hora que eu cheguei em casa ele virou para mim e disse assim, você não casa com ninguém antes de falar comigo. Eu fiquei bem assustada, né, porque ele era um mito para mim, né, assim, ele era 20 anos mais velho que eu. E aí ele começou a mandar recados, ele assinava os cartoons em Fio Luke, porque ele me chamava de Luke Luke. E aí, bom, foi indo, a gente acabou namorando. E aí depois acabou casando. A gente ficou 10 anos juntos, dos 14 aos 24.
Então, foi assim, o Enfio era uma pessoa muito especial, né? Assim, era um homem muito inteligente, muito divertido, né? Assim, era muito bom de viver junto com o Enfio, porque assim, além dele ser muito engraçado, assim, ele era uma pessoa extremamente criativa, que trabalhava 24 horas por dia, né? E assim, a história do Brasil aconteceu na sala da minha casa. Então, assim, na verdade, eu fiz uma formação de 10 anos, né? Incrível, né? Assim, porque eu estava do lado de coisas que iam sair no jornal no dia seguinte. Ele tinha um amor pelo Brasil, mas também ele se dizia homem do mundo. Tanto que a gente nem teve filho, porque ele dizia que a gente devia ser um casal portátil. Anos antes, em novembro de 69, nasce Ivan, único filho de Enfio. Eu acho que para ele foi muito complicado ter um filho. Ele sempre diz que queria um filho, mas realmente quando eu engravidei, eu acho que a coisa bateu muito forte na cabeça dele e ele não conseguia digerir essa ideia de ser pai. Eu via, às vezes, muito mais ele às vezes como fã também, do que como pai. Mas, em compensação, quando a gente estava junto, era uma coisa muito intensa. A gente ia para os lugares, conversava muito, ficava muito junto, né? A relação dele com o Ivan sempre foi tumultuada, sempre foi mais distante. Quando eu fui no hospital um dia, que ele já estava ficando inconsciente muito tempo, ele falou para mim, eu estou muito preocupado com o Ivan. Sabe? E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, é porque eu não dei muita atenção. Cuida muito bem do Ivan. Agora, com a Juliana, ele teve uma ligação muito forte, né? Tanto ele como Gilda. Ele e Gilda assumiram a Juliana assim como se fosse filha deles. Eu tinha uns 3 meses de idade e isso ocorreu porque minha mãe foi presa, porque participava de movimento estudantil, já tinha a prisão preventiva decretada e estava grávida. E a minha tia prometeu para minha mãe que acontecesse o que acontecesse, que ela iria me criar. Tinha um carinho muito grande, cuidaram da saúde dela, cuidaram dela, fizeram a Juliana ficar ótima. Depois nos entregaram e eu me lembro que ele falou, mas isso é uma sacanagem. Entrega pra gente uma menininha toda arrebentada, morre não morre, toda ruim. A gente pega, cuida, cura, alimenta. Na hora que ela tá toda linda, toda cheia de saúde, bonitinha, e agora você faz eu devolver. Isso não tá certo, isso é uma sacanagem que tá fazendo. Ela pesava acho que 3 quilos e pouco. E o Henriquinho e eu morríamos de medo de a gente não dar conta dela sobreviver. E quando eu ia pra faculdade, ele tomava conta da Juliana, ele dava mamadeira, sabe? E a relação da gente com a Juliana era assim, do encantamento total, porque com 1 mês ela tinha mais do que dobrado de peso. E nós fizemos uma greve de fome pelo direito de assinar para a ala feminina do presídio político um jornal do Brasil que a gente queria assinar. Isso eu já estava presa há uns 4, 5 meses, né? E quando chegou o primeiro exemplar do Jornal do Brasil, e quando eu pego, tava lá o Fradinho, um quadro lá, o Fradinho baixinho, conversando com a menininha de cabelo encaracolado e dizendo assim, Juliana, chega de comer tanto morango com sorvete que você vai ter uma caganeira. A hora que eu vi aquilo, eu quase enlouqueci de alegria. Eu falei, o Henriquinho tá mandando me dizer que a Juliana não só tá viva, mas tá tão bem que tá comendo morango com sorvete, que ele sabe dela, que sabe que tá com saúde. Fiquei com aquilo na mão, assim, chorava de alegria, olhava de novo. Tem um lado do Enfio que muita gente não conhece, que é esse lado de filantropia mesmo, né? Ajudava parentes, ajudava amigos e tal. Então ele era um cara realmente empenhado em melhorar a vida das pessoas. Em melhorar o Brasil, em ver o país melhor, entendeu? E essa é a parte dele, é uma parte incrível. E discreta. Ele não batia a bumba, tô fazendo isso, tô dando aquilo. Era um negócio muito discreto. Na clandestinidade, a gente acertou com o Enfio, que a gente rodando e montamos um esquema com ele de, em caso de qualquer aperto ou problema, ele arrumou um telefone de um amigo no Rio, que a gente ligava para esse amigo
até que depois de rodar um bocado no Brasil, eu estive no exterior, mudei para o Rio. Nesse período que eu fui morar com ele, descobri o seguinte, que aquele cara moleque, etc., que você imaginaria um cara bagunçado, ele era extremamente metódico e organizado. Ele acabava de produzir, tirava as cópias e aí remetia para Jornal do Brasil e para Jornal dos Esportes. Aí ele relaxava, ele ia cuidar dos tomates que ele tinha lá, dos temperos, etc. Era intolerante, absolutamente intolerante. Era quem não estava contra a ditadura, era contra ele e ele estava contra o cara, entendeu? A luta contra o regime militar continua. Betinho vai para o exílio. Enfio mergulha sua criatividade no Brasil mais carente, o Nordeste. O cangaceiro seria uma espécie de pegar um tipo que encarnasse um espírito de luta. E o cangaceiro, nesse ponto, encarna muito bem, porque ele não só lutou contra uma série de, consciente ou inconscientemente, contra uma série de estruturas, o sistema do latifúndio, aquelas coisas todas, como conseguiu sobreviver a natureza da caatinga, a seca, conseguiu sobreviver à falta de água, aqueles negócios todos, o problema da fome. A Graúna é o meu primeiro e único personagem mulher. E foi em forma de pássaro. Eu tinha uma Graúna na minha casa e ela era realmente aquele pássaro mulher. Ficava naquela manha toda, mas acabava sempre matando os outros passarinhos. Ela ganhava sempre, como acabou ganhando na historinha. Ela ganhou a historinha do Zeferino, que hoje não é considerada uma historinha do Zeferino. É considerada a historinha da Graúna e virou o astro maior. Ela é aquela coisa dengosa, maldosa, cândida, sem grilo, sem medo. Um amigo meu chamado Elomar, que mora no sertão da Bahia, ele me contou que tinha uma criação de bodes e entre esses bodes, um se chamava Francisco Orellana e ele achava que ele era muito inteligente porque de vez em quando o bode Orellano, ao vivo, né, ele entrava dentro da casa dele e comia livros. Daí ele achar isso. E eu peguei e falei, poxa, tá pronto um personagem que seria mais ou menos aquele intelectual que tem não só nas cidades pequenas, mas muito também em cidades grandes, que come livro, quer dizer, aquele cara que de repente ele está angustiado e tal, e lê um determinado livro e passa a descomer esse livro e a viver esse livro, só fala daquele livro o tempo todo. Em 78, a turma da Caatinga sai do gibi e invade o Teatro Ruth Escobar, em São Paulo. Fizeram música, o Adhemar criou coisas em cima, os próprios atores passaram a criar, então foi um trabalho de conjunto muito grande. Então, não é a peça do Enfio como marca, mas é a peça de Enfio, Adhemar Guerra, Oswaldo Mendes, Cláudio Petralha, Márica e dos atores todos que estão trabalhando, porque foi realmente um trabalho de equipe. A mãe principal, por exemplo, foi a Ruth Escobar, e eu acho que estava realizando mais ou menos um certo interesse de trazer comédia, de fazer de novo revista política no Brasil, e com bastante humor. O Enfio passou todo o material concentrado no povo da Caatinga. Os personagens urbanos, o único que tinha era o Baldo Paranoico, que entrava como uma figura em cena, que fazia toda a ligação com o momento presente e tal. O que importou realmente no espetáculo foi tentar transpor o espírito do Enfio, tentar transpor a ideia que o Enfio coloca em seus personagens e seus desenhos, em suas tirinhas, vamos dizer, chamar assim. Não era peça de teatro, não era revista, não era circo, não era nada. Era uma coisa com um objetivo político, que era justamente batalhar pela anistia, mas que tinha que ser muito divertida e muito engraçada. Eu me sinto a própria Graúna, entende? Não sei, pelo que eu leio da Graúna, o temperamento de Graúna é o mesmo de Sônia Mamed, a mesma personalidade, que ela é muito humana, ela ama o mundo, ama a vida, ela é muito carente, ela é humilde, sem se humilhar, entende? Então eu me identifico demais com a Graúna. Então, naquele espírito das cartas, o Adhemar pediu para ele. Daí ele faz uma carta. É uma das coisas mais bonitas que o Enfio escreveu. Em que ele fala exatamente dessa assim, eu amo tanto as pessoas, mas sou incapaz de dizer eu te amo, entendeu?
Eu gosto das pessoas, mas sou incapaz de um gesto amoroso, como a gente é preso, sabe, era uma coisa de peito aberto, rasgado, assim. Eu acho que essa carta um pouco é a síntese do Enfio, da alma do Enfio. Do Brasil da Transamazônica, Enfio arrisca a sorte nos Estados Unidos da América. Depois do Rio, o que existe mais para você conquistar? Para conseguir crescer profissionalmente? Estados Unidos. Lá eu descobri o Brasil como todo brasileiro, como todo estrangeiro descobre o seu país no estrangeiro. Olha, quando ele estava namorando, ele dizia o seguinte: eu não tenho raízes. Eu quero ficar cada hora num lugar. Ele era uma coisa que ele acreditava que fosse possível ter uma melhora estupenda lá, fazer um tratamento nos Estados Unidos. E ele acreditava muito nos fradinhos nos Estados Unidos. Eu sei que ele conseguiu emplacar os fradinhos, mas durou muito pouco. Durou realmente muito pouco. Acho que saiu 1 ou 2 vezes só, porque eles consideraram uma tirinha doente demais, imagino. Ou eu trabalhava na maneira americana, ou não tinha mercado para mim, como não tem para ninguém. Eles queriam a alma. Eu tinha que me vender. Eu tinha que me transformar num porta-voz, num servidor público da cultura americana e não mais da cultura brasileira, porque essa não entra lá não. E o que entra, pode olhar, é dentro do baticum deles. Houve, entre aspas, um fracasso do Enfio nos Estados Unidos, não por ele estar aquém da cultura norte-americana, mas por estar muito além da cultura norte-americana. Muito além. Aí começou o desencanto, porque não houve melhora no tratamento, era uma coisa muito difícil, tem que ter muito dinheiro para ser bem tratado lá. O hospital em que ele esteve era um hospital municipal, junto de todo mundo. Ele disse que não ia ficar lá não, que ele queria assinar um termo de responsabilidade, que se ele ficasse lá ele morria. Aí no dia seguinte nós fomos buscá-lo, sim, com o coração na mão, do que é que íamos encontrar. E quando fomos à enfermaria em que ele estava internado, e abrimos a cortina onde ele deveria estar na cama, estava tudo vazio. Daí quando vimos, ele estava próximo, só esperando a nossa reação, numa cadeirinha de roda, com a malinha dele pronta e rindo da nossa cara. 1975. De volta ao Brasil, Enfio cria, um dia depois da morte do jornalista Vladimir Herzog, um novo personagem, o Baldo, o Paranoico. Eu não criei o Baldo Paranoico, eu olhei na rua, vi o Baldo e estou desenhando. E um amigo meu, Tarek de Souza, e ele me queria fazer história em quadrinho. Louco para fazer texto de história em quadrinho. E aí, num fim de semana que nós fomos para Arraial do Cabo, nós já estávamos com a ideia de criar o personagem e aí surgiu o Baldo Paranoico. 4, 5 historinhas, tá todo mundo falando, eu que sou o Baldo, era briga muito grande para saber quem que é o Baldo. Quem é que é mais o Baldo do que o outro? E ele fez parte de uma série de tipos que o Enfio ia criando à medida em que a ditadura ia avançando, ia mudando de parâmetros. O caboclo mamador, o tamanduá chupador de cérebro. Então ele ia criando esses tipos exatamente para dar uma ideia do que estava acontecendo, entendeu? Ele, inclusive, quem deu o nome, o Paranoico, para denunciar o medo. Era esse o meu interesse. E denunciar, principalmente, o excesso de medo. Denunciar o medo das pessoas que não têm por que ter medo. Então, é muito comum, por exemplo, prenderem um intelectual na Rússia e aí um cara aqui no Brasil, na Vila Mariana, esconde os seus livros. O cara que não escreve, não é intelectual, não tem nada a ver, está trabalhando num banco, e ele esconde o livro também. Ele realmente era um pensador, né? Quer dizer, ele não era só um chargista, né? Ele, através da charge, do desenho, ele expressava pensamentos, ideologias e posições ideológicas dele. Quando eu penso, por exemplo, no livro da China, eu vejo um homem que vivia de forma monástica, que advogava que as pessoas deviam se despir dessas porcarias todas, dessas vaidades todas, que a gente carrega uma quantidade de adereços e lixos e coisas assim pela vida afora, que é completamente desnecessário. Eu tive uma sorte muito grande, porque o que eu queria ver era um país de 1 bilhão de comunistas, ver como é que funcionava, como é que tanto comunista pode ficar junto tanto tempo,
Mas ver um outro tipo de experiência que não tivesse tanta multinacional, essas coisas, esses costumes em que a gente veste tudo igual, todo mundo num esquema muito, vamos dizer, de consumo. Então eu esperava não ver isso na China e realmente não vi. Era um cara que lutou pela melhora do país, né? O tempo todo, o pensamento dele era esse. Porque ele era uma pessoa muito inquieta. Eu não sei se exatamente por causa da hemofilia, pelo pouco tempo que tinha, ele queria estar bem nos lugares. Então ele fantasiava um lugar, como fantasiou Nova York, e aí tinha que gastar aquela fantasia. Você vivendo na realidade é outra coisa do que a fantasia. Então quando gastava, ele já ficava inquieto para ir para outro lugar. E aí inventava, como aqui no Rio ele inventou Natal. Eu descobri que o Rio de Janeiro era apenas um trampolim, uma rampa de lançamento de foguetes e de espaçonaves humanas. Destrói também as pessoas, né? Quem não é carioca? O carioca já está acostumado a isso mesmo. Então eu tinha que voltar para um outro tipo de Brasil. E aí tinha que ser o Nordeste, para cheiro de terra, aquele Brasil que não estivesse próximo dos grandes shopping centers que Nova York. E é aí que o mundo está se transformando. Eu tinha um mito muito grande com o Nordeste. Eu criei personagens nordestinos vivendo na Caatinga, eu nunca tinha ido no Nordeste. Mas o que eu estava mais interessado de fazer no Nordeste era ter contato com o pessoal do campo. Naquele momento o Brasil era aquilo que estava sendo conversado, né? Aquela falta de água, aquela falta de vida, aquela falta de verde, aquela falta de democracia. Então, quando ele vem para o Nordeste, eu acho que ele estava procurando um Brasil que não era o mais radical Brasil daquele momento, que representava, assim, simbolicamente, o que o país todo aquilo que o país todo estava passando. Então foi um paraísozinho, né? Natal, de tranquilidade, depois de alguns sofrimentos. Mas depois começou a cansar também. O Nordeste que eu descobri me chocou muito, que é um Nordeste em transformação, para pior. Fui no Nordeste, não conseguia ouvir aboi, e quando ouvi, eram aboios decorados de discos, desses discos lançados. Os vaqueiros decoravam as letras para fazer o negócio. Cheguei numa biboca, assim, longe, na Caatinga mesmo. E as meninas estavam todas vestidas com a roupa da última novela e falando nos termos. Parece que já não tem de onde tirar o que ele precisava para a cabeça em ebulição dele, então ele resolveu que ia para São Paulo. Quando eu decidi por São Paulo estava significando uma movimentação social muito grande, política, em todos os sentidos, direita, esquerda, centro, centro-oeste, quer dizer, o povo se mobilizando, comunidades de base de um lado, Federação das Indústrias do outro, PT, greves, o jornalismo de São Paulo. Eu, em Natal, via isso. Estava começando a haver uma movimentação já em 77 dos trabalhadores, particularmente lá do ABC. E trocando ideias a respeito de que nós tínhamos que nos organizar e fazer coisas para dar apoio à luta dos trabalhadores. E afinal se criaram as condições, isso no começo de 78, março de 78, está fazendo 30 anos agora, e um grupo de 10 jornalistas, artistas, jovens, fundamos o Boré. E depois o Enfio vem para São Paulo e ele se incorpora a esse trabalho. Sei que estava acontecendo as greves já e aquela ferveção toda, né? O ABC bombando. E eu falei para ele que como é que estavam as coisas, que como estava legal trabalhar, né? Com fazer jornais sindicais e tudo. E ele, super afim, contou que estava afim de vir para São Paulo. E daí eu convidei que ele viesse. A gente se encontrava e trabalhava junto. E quando em outubro de 78, o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo realizou o seu 3º congresso, encontrei o Lula fazendo porta de congresso, distribuindo os materiais. E aí, ao final do congresso, eu fui procurar o Lula e falei, vem cá, você também pode ter isso. A gente podia traduzir esse catatal todo num gibi, uma história em quadrinho. Ah, legal, manda ver. Eu trouxe esse material todo, nos reunimos, o Enfio, o Laerte e eu, trabalhou-se aí durante alguns dias, direto. Depois o Enfio e eu fomos até São Bernardo levar o boneco. Os dois ainda não se conheciam, o Lula e o Enfio se conheceram nesse dia. Aí o Lula gostou muito e tal,
Ele disse, não, pode deixar aí, excelente. Aí o Enfio falou, pô, peraí, que deixar aí? Peraí. Isso aqui, o nosso trabalho, o meu, do Laerte, do Sérgio, do pessoal, isso é de graça. Estamos dando a cortesia da casa. Mas tem que pagar luz, aluguel, tem a mulher do café, tem telefone. Aí ele disse lá o valor, 3 aluguel, acho que 20 mil, não sei o quê. Aí o Lula chocaram. Disse, mas isso aqui está dando isso é mais por hora do que ganha um ferramenteiro. Aí o Enfio falou, pô, mas eu nunca disse que sou ferramenteiro. Qual é? Ah, tudo bem, manda pagar. Tá. E assim foi. Cristo já dizia que é da pobreza que vem o reino dos céus. Então, são justamente os pobres de São Paulo que estão fazendo talvez uma espécie de plano piloto num país democrático. Porque para mim, comunidade de base é o início da democracia, porque é aí que o povo se organiza mesmo e não lá de cima para baixo. Então a pobreza de São Paulo é muito produtiva e essa não pode parar. A gente ia bastante à casa dele, primeiro porque era um espaço enorme, vazio, gostoso, tranquilo, cheio de informação, ele tinha muito livro, muita música. E era o que ele estava afim também, né? Ele estava afim de que a casa dele fosse um espaço receptivo para todo mundo trabalhar ali. Em São Paulo eu fui fazendo amigos assim com uma rapidez incrível, porque eu ia na casa das pessoas. As pessoas em São Paulo têm casa pra gente ir e você chama as pessoas na tua casa. Agosto de 79. Anistia ampla, geral e irrestrita. Betinho volta do exílio. Significa que a gente finalmente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Brasil. Enfio casa pela 3ª vez, ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores, cria a TV Homem e luta pelas eleições diretas. Então eu acho que o meu cargo, por exemplo, é serviço público. Quando eu vou trabalhar num jornal, o jornal é um serviço público, televisão é um serviço público. Então, eu estou a serviço do público, é uma espécie de eleição direta, principalmente no nosso caso, no caso do humor, em que a gente, em princípio, é escolhido pela editoria, é escolhido por um repórter, por um redator amigo, mas você não resiste 3 meses nem 4 meses se não houver eleição direta, ou seja, se o leitor não te comprar, se ele não tiver a seu favor. Ele vivia o tempo todo pensando no Brasil, no qual ele vivia naquele momento. E aquele Brasil era o Brasil do exilado, era o Brasil das viúvas, das mães cujos filhos estavam fora, era o Brasil dos pobres do Nordeste, era o Brasil dos metalúrgicos, era o Brasil do trabalhador, era o Brasil dos torturados, era o Brasil... Enfim, ele deu para a gente o tempo todo aquele recado. Estamos vivendo um momento importante da história desse país, dessa nação, e cada um de nós tem um papel. Ele não queria cargos, ele não estava lutando, ele estava se jogando nas coisas sempre, né? Essa foi acho que uma lição, uma coisa que ele mostrou assim para mim, que eu achei muito importante. É isso, é fazer coisas com tudo, né? Com vontade mesmo. E que é o que a gente tem que fazer, que é a memória da coisa, é contar como foi, porque eles tentam destruir todas as pegadas de uma história do Brasil, de uma história de um povo, de uma história até dessa própria juventude que já chega e encontra um mundo mais ou menos pronto. E há uma curiosidade com a gente, eu sei, muito grande, não porque a gente tem ideias a propor, é porque tem uma memória a contar, porque tem casos a contar, que houve uma guerrilha no Brasil, que houve uma repressão. Então eu não aceito essa discussão no nível de eu sou de esquerda. Nessa hora eu não sou de esquerda, eu sou um ser vivo, eu quero continuar vivo. O Henrique era uma pessoa muito xiita com seus princípios, né? E foi assim até o fim da vida. Ele não fazia concessão alguma. O que eu acho que é uma coisa que faz muita falta esse país, né? E essa alegria que ele conseguia ter, eu sinto falta. E uma certa acidez também do humor dele, também sinto falta. Muitas vezes ele tinha uma prancheta grande que ele trabalhava perto de uma janela. Às vezes eu sentava nessa janela e ficava vendo ele desenhar. E realmente o ver ele desenhar era mágico. Foi o maior amigo que eu tive. É uma amizade que ele mesmo, da parte dele, eu acho que correspondia também. De vez em quando ele dizia assim, olha, vamos falar de bispo para bispo. Que era humor para ele.
Ele falou, humor para mim é a inversão da expectativa. E complementando, ele disse, eles querem que a gente morra. Aí a gente vai e vive. Isso é humor.